meu querido! É muito bom estarmos aqui juntos para ouvirmos o que Deus tem a nos falar neste dia. E eu quero convidá-lo para abrir a Bíblia em Filipenses 3, versículos 13 e 14. E nos diz assim a palavra do Senhor: uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amados, hoje nós vamos falar no seguinte tema: preso no passado. Eu sei que muitos de nós ficamos presos a coisas ruins, a sentimentos negativos, a coisas que, nos machucaram, de certa forma nos feriram, traumas, culpas, há coisas que tornam o nosso presente nada saudável, porque insistimos em trazer à memória justamente aquilo que tirou a nossa paz e que impediu termos um passado que gostaríamos de lembrar. Só que quando a gente comete o erro, de se prender a pensamentos frustrantes, impedimos que a alegria de um futuro habite em nós. Sabe aquela frase que virou clichê, muitas pessoas falam, colocam nos carros, é para frente que se anda? É justamente isso, porque se você for andar para frente, mas com a cabeça virada para trás, você não consegue enxergar nada que está à sua frente. O que eu quero dizer com isso, meu querido, é que tem muita gente deixando de gozar de um presente abençoador, de um presente de maravilhas, porque não consegue nem enxergá-lo, porque está todo o tempo com a cabeça virada para trás. Os seus pensamentos estão insistentes em ir a um passado que já foi esquecido. Mas eu não consigo olhar para frente, eu não consigo seguir, porque eu me sinto amarrada. O meu passado faz totalmente parte de mim e eu insisto em trazê-lo para o meu presente e posteriormente para o meu futuro. Querido, eu quero te dizer que as pessoas elas ficam presas demais com aquilo que o passado as tirou. A dor, a mágoa, a tristeza, a violência, a culpa, aquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Estamos preocupados demais com aquilo que a gente não tem capacidade de voltar. Passado já foi. Eu sei que muitos de nós faríamos o que fosse possível para voltar atrás. Muitas coisas que eu fiz, eu me arrependo, e isso é bom, mas às vezes esse arrependimento, ele não é sadio quando eu o alimento de tal forma que eu quero voltar, e o que é impossível. Não é possível voltar. Essa insistência em tentar voltar para consertar te faz perder energia, tempo. O que eu posso te dizer é que nós temos o hoje para o recomeçar e o acertar. Então, ao invés de consumirmos, tentando ao tempo todo voltar no passado, é hora de viver um presente de qualidade, entendendo que daqui para frente podemos mudar qualquer coisa. O que a gente ainda não viveu, nós podemos modificar, querido. É possível modificar. Agora, aquilo que já passou, passou. A máquina do tempo não existe. Então, não se consuma. Depois eu quero te falar sobre algo que eu li muito interessante. Sabe aquele retrovisor do carro? O retrovisor do carro foi feito para você dar uma olhadinha e tentar rapidamente olhar para trás para se certificar de que talvez você não tenha uma batida, traseira de forma surpreendente. E aí,
isso deixa claro um pouco para a nossa vida. Se o motorista ficar todo o tempo olhando para o retrovisor, ele vai impedir uma batida traseira, mas com certeza, sem dúvidas nenhuma, ele vai bater de frente. Ele irá ocasionar um desastre. E esse desastre, às vezes, ele não vai fazer só com ele, porque aí também ele vai levar outros junto com ele. O que eu quero dizer com isso é que enquanto eu e você insistimos em ficar o tempo todo olhando para trás, a gente está perdendo o que está na nossa frente e isso vai gerar em nós desastres. Talvez traumas que não tenham como ser recuperados. Talvez doenças emocionais difíceis. Porque insistimos em ficar olhando para o retrovisor. Querido, preste atenção comigo nessa hora. O que eu quero te dizer é que aquele retrovisor está ali para você de vez em quando olhar e evitar alguma coisa. Então, o seu passado talvez é para você ir lá um cadinho e lembrar do que você não deve fazer e não você alimentar aquilo, porque o que você tem que mudar é o seu hoje, na esperança que o seu futuro será brilhante. E aí eu quero te dizer que as preocupações, elas existem para roubar a paz e para impedir que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. As preocupações, elas só nos trazem desespero. Elas só nos trazem temor, medo, sentimentos que impossibilitam de vivermos uma vida abundante, uma vida que nos é garantida na Bíblia por Jesus Cristo. E aí eu quero te dizer, você não consegue se desprender do passado? Poxa, Rebeca, mas você está falando como se fosse algo muito fácil. Você não tem noção dos pensamentos, você não tem noção como eles me consomem. Você está tratando a situação como se fosse uma coisa assim, no estalar de dedos. Não, meu amado. Eu tenho consciência o como é difícil a gente errar e conseguir se desprender dessa culpa. Mas hoje eu estou te fazendo um convite diferenciado. Eu estou querendo te trazer a consciência que o preço daquela culpa foi pago. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu quero te dizer que a gente não se desprende do passado, mas a gente precisa meditar em algumas coisas. Porque quem faz a gente viver olhando para trás é o diabo. Não ache que Deus está fazendo isso com você. Não ache que isso é um castigo dos céus para a sua vida, porque não é. Pelo contrário, Deus fez uma prova de amor gigantesca para que você não precisasse ficar mendigando por erros. Ficar padecendo, sofrendo por coisas que já estão lá atrás. E a primeira coisa que eu quero que a gente reflita é que os nossos pecados foram pagos na cruz e a gente está banalizando um sacrifício gigantesco que foi feito com muito amor. A maior prova de amor já presenciada e já praticada foi o ato de Jesus por mim e por você. Mas a gente insiste em negá-lo. Sim. Ah, mas isso é muito forte, Rebeca, eu não nego de Jesus, mas às vezes insistimos em negar aquele sacrifício, porque ele foi feito para que nós pudéssemos gozar da graça, da misericórdia, da esperança, de uma nova vida. Não. Eu insisto em ficar ali, rastejante, me lamentando, me consumindo pelos erros, pelas falhas, por algo que eu não me perdoo. Porque sim, querido, quando Jesus disse naquela cruz, está consumado, ele apagou. Ele não falou para você assim, não. Está consumado, mas você vai sempre pagar pelo que você fez. Eu vou fazer a questão de te trazer a memória, para que você jamais esqueça aquilo que te feriu, ou a pessoa que te magoou, ou a situação que fizeram com você. Não, querido. Pelo contrário, aquele ato foi simbolizando o começo, o novo. Sim. Pode uma pessoa ter 50 anos, 30, 40, 80,
e ter como experimentar o novo. Porque o novo que eu estou falando aqui não é o nascer do ventre da mãe, mas é o nascer para Cristo, entendendo que Ele é capaz de apagar uma multidão de pecados. Eu não sei o que o diabo sopra na sua mente, eu não sei quais pensamentos ele coloca fazendo com que você se diminua todos os dias, mas o que eu sei é que esses pensamentos não vêm do Deus que eu sirvo, porque o Deus que eu sirvo, Ele te convida para uma vida plena nele, uma vida de intimidade que gere em você amor, paciência, temperança, longanimidade, domínio próprio. Ele te convida para uma vida, sabe, tranquila, uma vida que você entenda que o seu passado construiu quem você é hoje e que as experiências ruins talvez foram permitidas para que hoje você tivesse maturidade para entender algumas coisas e para receber algumas coisas. Sim, querido. Tem gente que ainda não está preparado nem para receber bênçãos, porque não teria maturidade. Sabe, tem gente que fica se lamentando porque talvez se eu tivesse feito aquilo no passado, se eu tivesse estudado naquele tempo, ou se eu tivesse se eu hoje estaria em uma condição melhor. Mas, querido, e às vezes você se culpa tanto por não ter hoje olhar muitas pessoas com carro, com casa, com bens, sabe, materiais, e se vê assim frustrado porque você talvez não chegou naquele patamar, e muitas das vezes nós questionamos a Deus por isso. Ah, Deus, por que eu? O que eu estou fazendo de errado? Sabe, aquela culpa? Ou o que eu fiz lá atrás de errado? Não, querido. Às vezes você não alcançou ainda a maturidade para receber aquilo que Deus tem para te dar. Isso é muito importante de ser entendido. Porque Deus dá bênção para maduro. Porque que adianta eu pedir um carro, eu ganhar um carro, se aquele carro vai me desviar do caminho do Senhor? Então Deus te ama tanto que às vezes o que você pensa, achando que é bênção, como Ele é conhecedor do tempo, Ele não te dá porque sabe que vai ser maldição. Então primeiro você precisa ter maturidade. E as circunstâncias que consideramos ruins, cria em nós, forja em nós esse caráter. Um caráter maduro, que se faz entendedor de diversas situações e não se prende a elas. Então existe uma diferença entre entender o que aconteceu e se prender no que aconteceu. Quando você entende, você caminha, você avança. Quando você se prende, você se paralisa. Eis a diferença. E aí, em segundo lugar, eu quero te dizer que o seu passado não te define. Sabe aquela coisa de você falar assim, o seu passado forja quem você é. Não. O seu passado contribui para o seu caráter, como eu falei no primeiro tópico. Mas ele não define a sua identidade. Porque a minha identidade e a sua identidade está em Cristo. E o amor de Deus, ele é definido por quem você é para Ele e não pelo que você fez. É um amor incondicional que nem eu, na minha melhor versão, tenho capacidade de explicar. Porque o amor humano ele é muito corrompido, mas o amor de Deus é perfeito. Então, querido, para de se castigar. Recebe a paz que Deus quer te dar. Tem uma frase que eu gosto muito: até quando você vai se culpar do que Deus já te perdoou? Receba essa paz no seu coração. Entenda que o seu passado não é você. Hoje você pode ser totalmente diferente de quem você era dias atrás. Porque os erros fazem isso com a gente. Faz a gente olhar e falar assim, aquilo nunca mais. Esse é o importante, querido. Por mais perfeito, por mais que estejamos em busca de uma perfeição, de uma santificação, a gente não chega a ela totalmente, por isso que é a busca, porque ela precisa ser diária, porque erros vão acontecer. Sabe, eles se fazem presentes, mas é muito importante quando nós olhamos para ele falando assim, e falamos assim, não, nós não vamos
cair ali novamente e conseguimos andar, avançar, contribuir muitas das vezes para o avanço do outro, porque fomos curados e entendemos que aquilo sim, de alguma forma foi importante para que hoje eu entendesse e fugisse muitas das vezes antes mesmo que eu fosse cair. Entende? Deus estava nos amadurecendo. Por isso Ele permite certas coisas. E por último, querido, eu quero dizer para você que os seus melhores dias estão por vir. Tem muita gente que está lá acorrentado, amarrado, enlaçado, nutrindo, sabe? Fazendo florescer coisas ruins. Tem gente dando fruto de coisas ruins. Porque insiste em jogar Deus para escanteio e não gozar daquilo que Ele está te oferecendo. Tem gente perdendo tanta coisa, perdendo uma vida excelente. Ah, mas nós estamos em tempos de pandemia, Rebeca. Que vida excelente seria essa, querido? Eu quero te dizer que com Deus, com Cristo, não tem crise, não tem pandemia. Passamos por coisas, se a gente for parar para fazer uma análise, isso daria um outro estudo, né? Não é pandemia, nós saímos de uma crise financeira grande. Quando a gente começa a tentar se reerguer, a gente entra em uma pandemia que interfere de novo também no mundo econômico. E aí como é que fica? Como é que ficam as emoções? Coisas que nós estamos vivendo mundialmente, tem gente aí se culpando, amado. Ah, não, eu tô passando isso porque eu fiz aquilo, ou então porque eu deixei de fazer, porque eu não soube fazer as escolhas corretas. Querido, acorda. Isso é mundial, isso não escolheu o rico ou pobre. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que as melhores coisas ainda estão por vir, ainda que o mundo lá fora esteja vivendo um caos. Deus em você muda qualquer situação. Porque a situação pode não ser mudada, mas a forma com que você encara a situação muda qualquer coisa. O cristão, ele é ministrado. A pessoa que se permite ser ministrada pelo Espírito Santo, ela renova a sua esperança. Ela consegue olhar e ver aquela multidão de coisas ruins. Mas lá ela vê a luz. Sabe? Quando falta luz, apagou. Aí você vem e liga aquela vela. Já fizeram isso? Como que aquela vela tem uma propagação em um ambiente tão escuro? Essa é a vida daquela pessoa que entende que Cristo é a sua esperança. Não importa o que está à sua volta, ela está iluminada. Ela está entendendo o que Deus é capaz de fazer, porque Deus já fez nela. E aí eu termino dizendo o seguinte: crer na esperança de Deus é acreditar que o presente está construindo um futuro melhor. Não há nada, querido, tão distante quanto há uma hora atrás. Sim, o que eu fiz há uma hora atrás, eu posso nunca mais voltar a fazer. Ficou lá atrás. Não me define quem eu sou agora. Nossa, mas eu fiz há uma hora. Sim. Mas não define quem eu sou hoje. Nesse exato momento, nesse exato minutinho. Então não permita que o seu passado roube o seu presente e tire a esperança de um futuro. O futuro brilhante que nós encontramos em Deus. E creia, o melhor sempre está por vir. O melhor não ficou no passado. Assim como as coisas ruins do passado não devem impedir o melhor. Mas a gente deve estar preparado para receber o melhor de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe e nos dê um excelente domingo. Amém.